partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Antes de mais nada, vamos para o site do SBT News, que tem uma novidade aqui, que são temporais aqui no Sudeste, em São Paulo, e essa notícia serve de advertência, está mobilizando, pelo menos em São Paulo, as defesas civis da cidade e do Estado. A previsão do tempo para esta quarta-feira mantém o sul do país em alerta para chuva forte, principalmente no Rio Grande do Sul, onde novos temporais, ventania e grandes volumes de chuva continuam elevando o risco de alagamentos, inundações e transbordamento de rios. Ontem eu vi nos jornais das emissoras de TV, cenas terríveis do pessoal que arruma as suas casas, rearruma, recompra móveis, compra novamente seus móveis e novamente eles são tragados pelas águas. Solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. Aí também essa advertência, olha, ao mesmo tempo a frente fria começa a avançar sobre São Paulo e aumenta a chance de chuva em parte do estado. Nas demais áreas do Sudeste, além de grande parte do Centro-Oeste e do Nordeste, o ar seco continua predominando e mantém o tempo firme, o calor e a baixa umidade. No Norte, as pancadas seguem concentradas nas áreas de maior umidade. Olha, para São Paulo, aguardam-se ventos de até 90 quilômetros. Essa é a previsão oficial. Então, com todas aquelas histórias de derrubadas de árvores, destelhamentos, etc. Essa frente de mau tempo deve chegar a São Paulo, segundo as previsões, ainda na tarde de hoje, com queda de temperatura e se acentuar amanhã. É um aviso para você, para tomar cuidado e se prevenir, se possível, contra o que pode acontecer. As cidades, infelizmente, não estão preparadas para esse tipo de manifestação climática, e esse preparo é muito demorado, porque exige obras que devem ser lentamente implantadas e cujo preço excede hoje a capacidade dos orçamentos públicos. Está aí uma mensagem para tomar cuidado com o tempo a partir da tarde de hoje. Vamos para os jornais, vou começar com o Globo. Governo estende, desenrola por mais 30 dias e invade período eleitoral. Lula está gastando o que pode e o que não pode para tentar consolidar uma vitória no segundo turno. Ainda há petistas que têm esperança de que ele ganhe no primeiro turno. O panorama ainda é de interrogação. Embora haja um belo desgaste da candidatura do Flávio Bolsonaro, embora haja isso, há uma crença que, num eventual segundo turno, a direita se una. Além das bifurcações criadas dentro
do próprio âmbito bolsonarista, você tem problemas entre as diversas gamas de direita que, segundo analistas, podem ser atraídas por um motivo comum: o antipetismo. Quer dizer, o antipetismo é tão forte, segundo a visão dessas pessoas, que num segundo turno podem reunir em torno de um candidato, do segundo colocado, que seria um candidato mais à direita, né? E Lula aí seria derrotado. É uma especulação, é um exercício, mas é um exercício baseado no que temos agora. A campanha de verdade, cujos números serão mais próximos dos verdadeiros, quando os institutos acertam, porque você já viu, eles erram, né? Também erram. Você pode imaginar que essa perspectiva que faz parte da análise de vários observadores pode se confirmar, ela é verdadeira. Aqui, além do desenrola, né, que o Lula está gastando dinheiro público, pacas, né, dinheiro público para publicidade, dinheiro público que poderia ser usado para coisas úteis, né? O PT está usando para a campanha eleitoral deslavadamente. Acaba a eleição, acaba esse dinheiro. E as pessoas se iludem, né? As pessoas aproveitam, é claro, né? E é para aproveitar, mas transformam essas ações em voto, o que é uma enorme bobagem, uma enorme enrolação. Para lembrar do desenrola, que está se estendendo por mais 30 dias. Tudo eleitoral. Aqui tem uma foto da Keiko Suzuki, da Keiko Fujimori, que está voltando ontem. Ela tomou posse, filha do ditador Fujimori, tomou posse num Peru conturbado, né? Está aqui. Foi uma posse cheia de problemas, a oposição se manifestou. Deixa eu ver aqui. Após 3 derrotas eleitorais, Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, tomou posse como a primeira mulher presidente do Peru. Ela prometeu não ficar um dia a mais além do mandato de 5 anos e usar as Forças Armadas contra o crime organizado. Antes do alto golpe que o pai dela deu, ele também dizia isso. Bom, está aí no sangue, precisa tomar cuidado, porque a escola de Keiko Fujimori como política é uma escola autoritária. Lembra do Fujimori? É uma escola autoritária, é uma escolha da população, né? Se você fizer uma análise do panorama da América do Sul, você vai ver que ela está rumando para a direita. Aí estão estudando por quê? Porque simplesmente porque tem várias respostas aí. Mas as promessas da esquerda têm sido miríficas, impossíveis de serem cumpridas, e chega uma hora que o pessoal se enche e acaba votando na direita. Outros acham, e eu também tenho a impressão que tem esse componente de que a política é pendular. Ninguém consegue fazer um ótimo governo sempre, aparecem intercorrências, não é tão simples assim como possa parecer ao eleitor, e aí a pessoa vota contra mesmo. Agora, é um fracasso das esquerdas, na América Latina, um fracasso das esquerdas as últimas eleições, Chile, Colômbia, enfim. E o que preocupa as esquerdas, que normalmente se acham donas da verdade, superiores
nariz empinado em relação aos outros que são pobres mortais e não conhecem a verdade marxista. É uma coisa das esquerdas assim, nossa, nós somos os possuidores da informação, da inteligência, em verdade o resto é gado, é assim que eles nos veem. Basicamente, né? Basicamente, tem gente de esquerda, eu tenho que ressaltar, que é bem pior. Exportações à Argentina caem 18%, mas países ainda têm forte parceria comercial. Esse episódio da Argentina, que continua tendo desdobramentos, é lamentável, é uma coisa pequena, né? Lembra, molecada diz, xingou minha mãe, cospe aqui, eu tô de mal, cospe aqui, a mãe não entra, umas coisas infantis, estúpidas, colocadas como fatores importantes da política sul-americana. O presidente argentino falhou e as respostas não do Lula. O Lula foi calmo, manteve a sua posição de presidente da República, né? Mas a cupinchada amiga partiu para cima, provavelmente industriada pelo próprio presidente, que conhece vários desses caminhos, provavelmente industriada por eles, enfim, partiram para a ignorância sobre esse presidente argentino, que tem assim uma coisa caricata, mas fez escola, está conseguindo cumprir o que prometeu na Argentina. Está difícil, né? É um remédio que está sendo aplicado à Argentina amargo, sob o desespero de seus antecessores. Tem aqui no site do SBT, tem uma pesquisa de São Paulo. Com a pesquisa de São Paulo, a BBC, deixa eu ver o que tem na BBC. Benefícios do PIX superam custos impostos ao Brasil pelas tarifas de Trump, diz Nobel de Economia. Olha aí, uma figura importante. Para o economista americano Joseph Stiglitz, tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil são motivadas por tentativa de punir país por buscar maior independência digital e resistir a pressões internas. Você vê que não é essa coisa, é política interna. Deve ter um componentezinho, mas as coisas estão muito mais dentro da visão dos Stiglitz, que é essa: busca maior independência digital e resistir a pressões externas. Tá aqui, ó. Então, Stiglitz, eu abri sem querer aqui na BBC. A BBC tem um site em português, está aqui, o site do SBT News. Olha, ala do STF vê inquérito das fake news como opção ao TSE. É o inquérito do fim do mundo, não acaba mais, é uma loucura. É uma loucura onde o Xandão é tudo. Não sei se eu vou errar em alguma coisa, porque ele é muito. Ele é vítima, promotor, é tudo do processo. O processo não acaba mais, qualquer coisa é incluída dentro disso. Isso é uma coisa autoritária. Tem uma diferença das legislações autoritárias com as legislações democráticas. A legislação democrática é específica, vai ao âmago da questão, define o que quer com muita clareza. É isso e tal. Por exemplo, crime. Eu me lembro de uma visão de crime. Numa democracia, o crime tem que ter uma legislação anterior que define qual é o crime. Num regime autoritário, você pode enquadrar uma pessoa que bateu uma carteira como uma pessoa que prejudicou o Estado, porque a mãe do cara que teve a carteira roubada é uma alta funcionária do Estado.
Então, essa visão ampla do que você pode fazer com a lei é uma coisa autoritária, e esse inquérito das fake news é uma espécie de coringa, serve para tudo, não tem onde enfiar, enfia lá, e aí tem um... Claro que a visão internacional sobre isso é chocante. Quem vive em países democráticos se assusta com isso. Tá aqui, olha, Atlas Bloomberg, tem mais pesquisa. Lula tem 49 e Flávio 42 no segundo turno. Essa eu nem sabia que tinha saído, viu? Abri agora. O presidente Luiz Inácio da Silva lidera o principal cenário do segundo turno na pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 49,2 a 42,9. Em relação ao levantamento de junho, Lula tinha 48,8, ficou mais ou menos a mesma coisa. E Flávio, 42,3. Nessa pesquisa não houve nenhuma mexida significativa, tudo muito pequenininho. Tem mais pesquisa hoje, viu? Tem pesquisa de São Paulo. Em São Paulo, o Lula continua crescendo a candidatura do Fernando Haddad, embora ele esteja perdendo a eleição. A grande importância de São Paulo é que é o maior colégio eleitoral do país, e ganhar a eleição em São Paulo, que o PT tem enormes dificuldades, São Paulo e Rio, é uma grande ajuda à própria candidatura do Lula. Se você olhar o mapa e as perspectivas de hoje, nos principais estados brasileiros, eu diria nos principais colégios eleitorais, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo, o Lula vai ficar provavelmente com governadores ou independentes ou de oposição. A cupinchada amiga não tá tão azeitada para chegar a essa eleição, mas a campanha para valer, que eu acho que a gente deve olhar para a pesquisa com atenção, começa com o horário, chamado horário gratuito de televisão e rádio. Aí que a onça vai, aí que pega. Por quê? Porque você esquece um pouco as memórias que vinham da exposição da pessoa de eleições anteriores e cria uma memória mais calcada no que está acontecendo. E aí a onça vai beber água. Aí está aqui, deixa eu ver essa coisa, que essa nós já demos, continua a mesma coisa. Vamos voltar, vamos pegar os jornais de São Paulo. Tem uma coisa no Estadão, essa figura que está aqui em cima, entre livros, o intérprete do jeitinho brasileiro chega produtivo aos 90 anos. O antropólogo e colunista do Estadão, Roberto da Mata, ensina que para entender um povo é necessário conhecer seus ritos e seus mitos. Está aí, competente antropólogo Roberto da Mata. Eu aprecio, nem sempre a gente concorda, mas é uma figura nacional muito interessante. Parabéns pelos 90 anos e obrigado pelo que ele já produziu de coisas muito boas para o país. Análises dele são quase insuperáveis. Tem uma novidade, não sei se é boa ou ruim, porque o governo tem que segurar as despesas. Custo de vida, inflação vem abaixo do previsto e eleva a expectativa de corte de juros. IPCA 15 sobe 0,06 em julho. Analistas provocam agora queda da Selic. Mas vamos ver.
deixa eu pegar a Folha de São Paulo. Aqui a Folha. Maioria avalia que Moraes agiu mal ao proibir Flávio de visitar Bolsonaro. Agora ele quer que o Bolsonaro explique, que o Flávio explique se participou ou não, se o texto que apareceu em A, que foi um baile de genialidade da equipe do Bolsonaro, se ele participou. É uma encheção de saco, ministro. Não tem uma presença política, uma modificação política, fica se apegando a detalhes, não deixa o filho visitar o pai. São umas coisas ruins. Eu acho que uma pessoa que tem uma posição de estadista, não significa que ele seja governante, tem um nível alto, deve relevar essas coisas, deve ter grandiosidade, não fique essa coisa pequenininha, se for contra o Lula também, não pensa que eu estou defendendo o Flávio Bolsonaro e o pai dele. Tem coisas que eles devem mesmo. Agora, tem que ser punidos, tem que ser contidos nos níveis da lei. Não procurar brechinhas pequenininhas, fica de castigo, fica olhando na parede. Pelo amor de Deus. Apesar dos juros altos, crédito imobiliário sobe 23%. O crédito subiu, claro, estão soltando, mas o mercado imobiliário está parado. O mercado está parado. Trabalhadores vão receber 13 bi de lucro no fundo de garantia. Isso não é agora, tem uns dias para frente. Também, olha, em período eleitoral, perto do Natal, isso é maravilhoso, né? O mundo não é assim, viu? Depois de 1º de janeiro muda o mundo aqui no Brasil. O Brasil tem avanços na resposta ao HIV, mas infecção cresce. Os avanços científicos, tem uma injeção que, tomada de tempos em tempos, consegue prevenir o HIV. Os avanços são fantásticos. Mas aí a doença, está crescendo no Brasil. O país também atingiu metas da ONU, não atingiu, deixa eu ver aqui, Relatório das Nações Unidas aponta o Brasil como a primeira nação com mais de 100 milhões de habitantes a eliminar a transmissão vertical, aquela que é de mãe para filho, do HIV. O país também atingiu metas da ONU de testagem e supressão viral. No entanto, registrou alta de 20% nos casos de infecção entre 2010 e 2025. Quer dizer, previna-se, jovem especialmente, previna-se, porque não acabou não, está aí. Muitas vezes há recursos e muitas vezes não há. Deixa eu ver. TST discute usar regra do alcoolismo no vício em bets. Tribunal Superior do Trabalho prevê alta de demissões em razão do vício em apostas. Assim, avalia usar norma de casos de alcoolismo que considera a dispensa discriminatória, podendo haver readmissão. Eu tenho um alarme aqui que coisa de velhinho. Tem que desconsiderar, peraí. Tem que apertar um botão aqui. Isso é coisa de velho. Se você cai, se aciona uma central, e eu apertei aqui sem querer, ela diz, olha, ou você cancela, e ela conversa com você e tal. É uma coisa de velho que consegue pagar, né? Eu ando com isso pendurado, nunca precisei usar, mas é uma eventualidade. Aí você chama socorro, você tem uma lista de pessoas, desculpe, viu? Acontece das melhores famílias.
Deixa eu ver. Trump vai prorrogar decreto de tarifas e sanções para o Brasil. Ontem apareceu isso e tal. Ele repisou nas decisões que foram contidas pela justiça americana, mas não tem efeito nenhum que esse decreto dele de ontem. Continua do mesmo jeito, mas ele reiterou, e aí ele se firma, aí dizem, olha, viu como é política interna? Ele achou que tinha que dizer que o Bolsonaro é perseguido, não citou o nome do Bolsonaro, etc., mas ele tinha que dizer agora as razões econômicas que as pessoas mais informadas veem, ele prefere não citar, né? Como na questão, tem petróleo envolvido nessas guerras, Folha, ataque ao consumidor de energia, projeto aprovado às pressas cria despesas bilionárias para o setor elétrico e compromete a modicidade tarifária. Residências e empresas pagarão por decisões tomadas sem transparência e nem debate técnico. Esse pessoal faz isso e está solto. Está solto. É uma das maneiras de meter a mão no bolso da população. Isso é uma vergonha. Desculpe, gente. Com pessoas que tomam decisões que revelam benesses a grupos, mas prejudicam o país, só tem que dizer uma coisa: está tudo dominado, está tudo dominado. Deixa eu ver aqui. Você viu, as mulheres têm direito a pimenta, gás de pimenta. Eu acho que tem que ser liberado para homens também. Que história é essa? Por que só para mulher? Homem também sofre assalto. Ué, que história é essa? Eu estou achando uma discriminação contra os homens. Que história? Só mulher. Precisa provar que é mulher. Para 59%, Moraes agiu mal ao proibir visita de Flávio Jair Bolsonaro, afirma o Datafolha. Flávio afirma por escrito à PF que não ofendeu Lula e depoimento é cancelado. Ontem o Trump recebeu o Netanyahu e recebeu o Zelensky. O Zelensky quer mais patriots, que são para se defender contra mísseis russos, né? A Ucrânia continua causando prejuízo na Rússia, a Rússia continua atacando, e veio lá o Netanyahu com a sua habilidade, dizem que ele até levou o Trump na conversa, tentando uma política mais conjunta, né, com o Trump também pedindo armamentos, aviões. Eles não estão muito bem, não. Eles não estão muito bem, não. Eu acho que o Netanyahu está rompendo fronteiras com os Estados Unidos, que ele não deveria romper, porque a dependência de Israel dos Estados Unidos é muito grande. Os lixeiros em São Paulo estão em greve. Tem um jornal que não chamou de lixeiro, chamou de coletores de lixo. É mais uma coisa que não pode usar, coletores de lixo. Da Arábia Saudita, junto com os Estados Unidos, fizeram um ataque aos Houthis lá do Iêmen, que atacaram a Arábia Saudita, problemas. E a Ucrânia atacou um barco do Irã e agora o pessoal acha que as duas guerras podem se unir. Você imagina, resvalaram uma na outra. A Ucrânia diz que foi sem querer, uma história assim, e o Irã, até quando o Irã vai aguentar? Agora, não tem perspectiva do fim dessa guerra. Quem tomou cafezinho conosco, o café está muito caro, Lula.
Ah, antes de tomar, deixa eu fazer uma pausa para hidratação. Pausa para hidratação. Paulo Caetano, José Hélio, Gustavo Monteiro, Rafael Tobias, Rogério Lemos, Lauri Viana, Adir Schermack, Elizabeth de Césaro, Edson Luz, Wagner Alves, Rosália Lemer, José Ferreira, que está no Canadá, Márcio Bueno, Araçatuba, Marcelo Gomes, Brasília, Vitor Tabagiba, de Florianópolis, e Eduardo Lopes, da gloriosa Sobral, em pleno Ceará. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos juntos. Espero que as tempestades anunciadas chegam mais brandas. E não se esqueça, cada vez mais, é preciso passar o Brasil a limpo. Seu voto é importante. Bom dia.